Estamos chegando, amiguinhos e amiguinhas, para mais um Cafeína. Espero que estejam todos bem, fazendo bons investimentos. E se vocês gostam do tema dividendos, chegou o dia! Pois é, salve pessoal, Sammy Boy. Sim, quem não quer montar uma bela estratégia de renda passiva e ver o dinheiro entrando na conta todo mês sem esforço adicional, não é verdade? Aliás, o esforço nesse caso é o de poupar e investir para isso. Mas Sammy, me corrija se eu estiver errado, caso você tenha mudado de opinião, mas que eu me lembre, você não é tão adepto assim a investir com foco nos dividendos. Você prefere empresas que tendem a se valorizar com maior velocidade na bolsa, certo? Deixa eu tentar explicar. Eu sou um economista ortodoxo, então eu gosto de olhar as evidências empíricas. E quando você olha a literatura, não há uma clareza em relação a empresas que pagam dividendos serem melhores que as que não pagam. Por quê? A empresa que paga dividendo, legal, você ganhou dinheiro. Mas as que não pagam estão investindo nelas mesmas. Então a gente fala que essas empresas são empresas de crescimento. Então, você pegar a Microsoft, o Google e várias outras, cresceram muito e não pagavam dividendos, porém reinvestiam a taxas altíssimas. Então, para mim, esse não é um critério que uso na minha vida particular. Muito bem, cada um tem uma preferência na hora de optar por uma estratégia de investimento. Eu mesmo confesso que no passado já fui muito contra, por exemplo, comprar uma casa própria e até mesmo não era muito favorável a uma estratégia de dividendos, sempre preferi empresas com potencial de subir com maior velocidade, mas talvez sejam momentos da vida hoje eu sou bem mais simpático a estratégias de renda passiva, de dividendos. Agora, claro, não existe uma regra clara, é questão de preferência. Dá para prosperar nos dois cenários. E tem vezes que nem tendo as melhores estratégias, isso isenta a nossa carteira de quedas. É só ver o exemplo da pandemia, o cenário macro no exterior, aqui, a guerra, coisas que estão fora do nosso controle e tem um grande impacto. Agora, montar uma estratégia de renda passiva ao longo do tempo, como uma espécie de aposentadoria, isso sim a gente pode definir, controlar e construir. Vez ou outra fazemos programas com as melhores empresas pagadoras de dividendos. Mas será que fazer o stock picking, que é escolher essas ações, é melhor do que deixar essa missão para um gestor profissional? Se não sabem, tem fundos focados apenas em dividendos. Então, se ainda não sabiam dessa possibilidade, vamos mostrar os prós e contras e as rentabilidades destes fundos, como de carteiras de dividendos montadas por diferentes casas e corretoras. Um erro comum é o pessoal ver aquela lista com dividendos parrudos, mas que não necessariamente vão se repetir no futuro. Então talvez o maior desafio para o investidor é montar uma estratégia promissora, saber a previsão de dividendos futuros, como diversificar entre diferentes setores e como será feito o reinvestimento, são pontos importantes. Já quem investe via fundos tem uma facilidade maior nesse sentido. Existe pelo menos 60 fundos de investimento focando em dividendos, segundo a Trademap. Destes, analisando apenas o retorno acumulado deste ano, até o terceiro trimestre, 10 bateram o IDIV, que é o índice de dividendos. No período, o retorno dele foi 9,2%. Já o Ibovespa retornou no mesmo período 5%. Tendo esse dado, já deu para perceber que a maioria dos fundos de gestão ativa não batem o seu benchmark de gestão, que seria o IDIV. Na lista com 10 fundos que bateram o IDIV, nós vemos na gestão nomes como XP, Bram, Vitrio, Safra, Banco do Brasil, Trígono, Vinci e Santander. Os que ficaram na primeira e segunda colocação no quesito retorno das cotas são geridos pela XP. O FIA Paraty retornou 23,2% e o Tijuca FIA 22% no acumulado do ano até o terceiro TRI. Eles foram beneficiados pela aposta na Eletrobras, que tem o maior peso em ambos os fundos. Aliás, o setor de energia é o preferido na estratégia de dividendos. Na sequência, o segundo setor predileto é o dos bancos. Porém, esses dois fundos estão disponíveis apenas para o investidor com mais de R$1 milhão em carteiros, chamados qualificados. Já o fundo que ranqueia na terceira posição entregou um retorno de 11,2% e qualquer investidor pode aportar. Estou falando do Vitrio Dividendos FIA. Este é um fundo com certa volatilidade. Ele começou a ser negociado em junho de 2020 e sua rentabilidade, desde o início até o meio de outubro, foi de 6,6%.
Já o Ibovespa teve retorno de 17% em igual período e o IDIV 28%. Só que tem um ponto aqui que merece ser destacado. Apesar desses serem chamados fundos de dividendos, eles não remuneram mensalmente quem investe. É que os dividendos pagos pelas empresas da carteira do fundo ficam a cargo do gestor. Ele é quem define como vai fazer novos investimentos com o valor. Então, essa seria a desvantagem número 1. Se o investidor faz questão de receber proventos mensais na conta, o melhor a fazer é investir direto em ações pagadoras de dividendos. Outro ponto é que, assim como todos os fundos de investimentos, os fundos de dividendos cobram taxa de administração. E tem também taxa de performance, que é quando o fundo supera o seu benchmark, normalmente nesse caso o IDIV. E se esse valor for muito alto, o investidor perde parte da rentabilidade. Então, analise se a taxa cobrada está pelo menos na média, né, do mercado para fundos equivalentes, né, de retorno e risco. E eu não preciso nem falar em puxar a capivara do gestor antes de escolher um fundo para investir, né? Então analise o histórico da gestão, em especial performance, quando tudo está indo mal, porque quando tudo está indo bem, até fundo passivo vai bem, acompanhando o benchmark em alta. Tem que fazer essa pesquisinha aí. Já uma outra grande desvantagem é o imposto de renda. Ao investir em fundos ou ETFs, quando você tem lucro, você paga 15% de imposto, o que não acontece ao investir em ações. Aliás, só tem imposto de renda a menos que você venda mais de R$20 mil por mês em ações. Mas se você só investe e não vende as ações, você não realizou lucro. E assim, você não pagará o imposto. Aliás, né, vale lembrar que imposto sobre dividendos estão querendo mudar, mas por enquanto é isento, né? Então, não existe IR sobre dividendo. Segundo bem destacou Murilo Breder, analista da Nuinvest, não basta que um fundo seja um pouco melhor do que o que você faria sozinho. Não adianta que o gestor entregue 5%, 10% a mais do que você faria, uma vez que é preciso descontar o imposto de renda dos seus rendimentos. Mas, se você encontrar um fundo que bate o IDIV, o Ibovespa, que você olha para o histórico de performance e enxerga que não teria tido sozinho o mesmo resultado que o gestor teve, já descontando o imposto de renda, aí sim está uma boa oportunidade, segundo Murilo Breder. Até porque é bem mais cômodo para o investidor delegar isso para uma gestão profissional, né? Mas tem que valer a pena. Agora, para quem prefere fazer o stock picking, até pode ser que tenha um retorno maior que vários fundos. Tanto que vimos que de 60 fundos, apenas 10 bateram o IDIV. Já analisando as carteiras de dividendos recomendadas por BTG Pactual, Itaú BBA, Orama, Guide, Banco do Brasil e Ativa Investimentos, os retornos nesse ano, até o terceiro TRI, variaram de pouco mais de 4% até 33%. Commodities, setor financeiro e empresas de energia são as preferidas dos analistas. Para quem quer construir renda passiva, a melhor estratégia é investir diretamente nas ações pagadoras de dividendos. Isso, na opinião de muitos analistas, inclusive do nosso amigo Murilo Breder. É que as empresas que pagam dividendos são mais resilientes, portanto, há mais chances de ser uma estratégia vencedora no longo prazo. Isso porque, para uma empresa distribuir dividendos, ela precisa necessariamente ter um fluxo de caixa positivo nessa história. Então é importante que a companhia tenha um histórico de dividendos por anos, um fluxo de caixa estável, um fluxo de caixa talvez crescente e por aí vai. Além disso, o endividamento não é muito alto, já que não faz sentido ter dívidas e ainda pagar dividendos aos seus acionistas. Somado a isso, essa empresa já investiu muito nela mesma e por isso não sente essa necessidade de reinvestimento constante. Às vezes, o produto ou serviço está no mercado há muito tempo e estão maduros, já foram vencedores. E essa é a lógica. Com isso, o investidor, ao investir numa empresa com essas características, não sai do zero e tem uma seleção natural muito forte contando a favor dele. E só de investir no IDIV, isso já é uma seleção muito importante, né? Muito significativa. Para investir nele, basta comprar o ETF Divo 11, que replica o índice. Agora, se tem um fundo de ação que replica o IDIV e consegue superar ele, ótimo, também vale a pena. Mas olha o histórico do gestor e analise a performance desde o início. Não é garantia, mas é uma sinalização importante. Tá aí os prós e contras das duas estratégias. Se você é um investidor que gosta de dividendos pingando na conta e gosta de fugir do imposto de renda, isso eu também gosto, o caminho mais fácil e natural é investir diretamente em ações. Agora, Doni, tem que chamar ele, o Giro de Notícias.
E a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, a FTX, entrou com pedido de falência. O CEO da companhia renunciou ao cargo. Depois da notícia, as cotações das principais criptomoedas voltaram a cair. A resseguradora IRB Brasil enfrentou mais um trimestre desafiador. A companhia foi impactada pela alta sinistralidade e teve um prejuízo líquido de 298,7 milhões de reais no terceiro trimestre, um salto de 91,8% frente às perdas de um ano atrás. O presidente do Banco Central informou que a autarquia vai liberar, ainda em novembro, os protocolos do Pix para que outros países possam copiar de graça o sistema de pagamentos. Roberto Campos Neto disse que a autarquia quer incentivar bancos centrais a atuarem como custodiantes de ativos digitais. A medida visa aumentar a eficiência bancária. Notícias giradas, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui neste Cafeína. Espero que você tenha tido bons insights a partir dessas informações e análises que a gente trouxe. Deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal Invest News e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, pessoal!